Boa noite, amigos. É um grande prazer recebê-los aqui para mais um Fé e Direito em 30 Minutos, um projeto da Especial de Direito e Liberdade Religiosa da OAB de Taboão da Serra. E essa noite estamos abrilhantados pela presença do nosso querido professor, doutor Gilberto Garcia. Boa noite, professor Gilberto. Um prazer estar aqui, doutora Tânia Packer, com a Comissão de Taubaté, São Paulo, atuantíssima no direito religioso em nosso país. Uma honra. Obrigado pelo seu convite. É um grande prazer, professor. O tema de hoje é a imunidade tributária das organizações religiosas, limites, responsabilidades e garantias profissionais. E o nosso convidado é o Dr. Gilberto Garcia, jurista e especialista em direito religioso. Eu vou postar junto com essa entrevista o currículo do Dr. Gilberto, porque de outra forma nós vamos passar os 30 minutos falando desse currículo riquíssimo. E isso, essa experiência, esse conhecimento, doutor Gilberto, realmente dá um peso muito grande a essa nossa conversa de hoje, mas ele é membro titular da Academia Evangélica de Letras do Brasil, olha que honra, autor de vários livros sobre liberdade religiosa, que nós vamos postar junto com a nossa entrevista, membro e presidente da Comissão de Direito e Liberdade Religiosa da IAB. Então, é um prazer, é uma honra tê-lo conosco, doutor Gilberto. E a imunidade tributária das organizações religiosas é uma das expressões práticas de proteção jurídica à liberdade de crença no Brasil. Ela está prevista na nossa Constituição como uma forma de preservar a autonomia e o funcionamento das instituições religiosas em uma sociedade plural e democrática. Mas, infelizmente, muito mal vista, objeto de várias críticas nas mídias sociais e eh, nas mídias jornalísticas. A Folha de São Paulo é uma dos meios de comunicação que mais atacam esse direito fundamental da liberdade religiosa no Brasil. Então, sem mais delongas, vamos iniciar essa nossa conversa de hoje. Eu vou passar o tempo para o professor Gilberto para que ele possa esclarecer, então, qual é o fundamento constitucional da imunidade tributária das organizações religiosas. Doutora Tânia Packer, todos aqueles que nos assistem e que poderão interagir conosco de outros formatos, mais uma vez saudando a sua iniciativa, a OAB de São Paulo, nas suas lideranças, a que conheço de longa data, e neste tempo com você em Taubaté, à frente da comissão, parabenizando a presidência da subseção de Taubaté por abrir esse espaço e dar essa autonomia de trabalho. É importante a gente resgatar rapidamente, e já chego na sua pergunta, é que é uma questão histórica. E a Folha de São Paulo, como outros instrumentos de comunicação, o Globo no Rio de Janeiro também, algumas redes de televisões, especialmente as de assinatura, trabalham com uma perspectiva que não é histórica. Vamos lembrar que por que a imunidade foi criada? Porque até a questão da reforma, chamada reforma protestante, a igreja e o Estado eram um só. Ou seja, o Estado mantinha a igreja mantinha o Estado. O rei, para tomar posse, tinha que ser ungido pelo bispo da terra. Aliás, como foi agora na Inglaterra. A Uhum. Inglaterra continua sendo um Estado onde a igreja é mantida pelo governo. Então, para tomar posse agora, o último monarca, que lá foi empossado, ele teve que ser ungido e foi entronizado pelo poder da igreja. E eu não estou dizendo que isso é bom e nem é ruim. É uma questão histórica da Inglaterra, onde ela mantém a igreja dos seus cofres. Então, quem nomeia bispo na Inglaterra, quem nomeia cardeais, é o governo lá. E o que não quer dizer que não existe na Inglaterra uma ampla religiosa. Só para a gente não esquecer que os Estados Unidos da América do Norte, as famosas 12 colônias, se não me engano, nascem exatamente de um cisma religioso. Havia uma imposição religiosa e sai um grupo da
Grã-Bretanha, naquela época, a Inglaterra, para fundar a nova terra, que é a América, e aí a América nasce no prisma da liberdade religiosa. E por isso que a primeira emenda é tão importante no sistema norte-americano. Insisto, quando visitei esta famosa, querida e abençoada terra, e em Utah, estive em Provo, na BYU, aquela universidade sensacional, linda, e ali foi honrado, convidado para falar sobre a questão legal do Brasil, e conhecer líderes de quase 60 países lidando com isso, pude entender a diferença que o americano dá para a sua primeira emenda, nesta linha de que ele se liberta do governo, a igreja passa a ser autônoma. Isso vem de quê? Da reforma protestante, que vem um pouco antes, sobretudo passando pela Revolução Francesa, do Liberté, Igualité, Fraternité, onde, de novo, há o rompimento do laço do Estado como a igreja. Entende-se, então, que a igreja é tão importante para a sociedade, é um dos seus pilares, como é a família, e que passa, então, o Estado a não dar nada à igreja. Ele não dá nada. Ele apenas tão somente deixa de cobrar o imposto que rege a nação inteira. Então, para a gente entender que às vezes a gente percebe assim uma dificuldade histórica de alguns, até nossos colegas advogados, juízes, professores, meio acadêmico. Por que, que a igreja, por que, que os sindicatos de empregados, por que, que os partidos políticos não pagam impostos? Porque eles são pedras fundamentais para a sociedade. Então, nesse sentido, ao não cobrar impostos, é apenas um reconhecimento da sua atuação social. Por isso, no caso brasileiro, o artigo 150, na Constituição atual, e vale lembrar que isso só aconteceu no Brasil desde 1891, porque desde o nosso descobrimento, em 1500, historicamente, na Constituição de 1824, a Constituição do Império, até 1891, nós tínhamos religião oficial, religião católica, apostólica, romana. De 91 para cá, nasce a República, e aí, então, se tira o direito do governo nomear bispo, o direito do governo nomear padre. Houveram até alguns cismas, inclusive, jurídicos, e o IAB, onde faço parte, o Instituto de Advogados Brasileiros, completa esse ano 182 anos de fundação, por Dom Pedro II, que foi fundado em 1843. Eu brinco, doutora Tânia Parker, que a OAB é filha do IAB, porque o IAB nasce em 43 para fundar a OAB, que nasce em 1932. Então, a nossa ordem regulamenta a nossa atividade profissional. E que bom que assim o faz. Precisamos que o nosso amigo Dr. Berto Simonetti, presidente do Conselho Federal, o faça e o faça muito bem. E agora com o conselheiro de São Paulo, conselheiro, mulheres de São Paulo, inclusive, no Conselho Federal, lá da Ordem em Brasília. Como no Rio também temos a nossa presidente do nosso IAB, doutora Rita Cortez, que também é conselheira, e no Rio de Janeiro, São Paulo, teve na gestão passada uma mulher pela primeira vez, e agora o Rio de Janeiro também tem uma mulher, doutora Ana Tereza Basílio, presidente a nível estadual, ou seja, doutora Tânia Packer, estamos abrindo os espaços, e as senhoras, senhoritas, moças e moçonas estão não só tomando conta, como dando conta do recado. Graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso, é importante que assim seja. Por isso, estar aqui na sua liderança me é muito contente, muito alegre da minha parte. Então, vamos fincar isso. Ou seja, por que existe isso? Porque de 81 para cá, 1891 e 81, nasce a República. Então, o Estado no Brasil se tornou laico. A Constituição Federal, artigo 19, inciso 1, vai dizer que no Brasil nós temos a separação igreja-Estado. Vamos só pontuar que o Estado brasileiro não é laicista, não persegue igreja. O Estado brasileiro não é ateu, ele não é contra a religião. O Estado brasileiro não tem religião, ele é neutro religiosamente. Então, essa neutralidade do Estado é que concede este direito da imunidade. Insisto, imunidade para igreja. E quando eu falo igreja, a doutora Tânia Parker, aquele que nos ouve, igreja é a expressão semântica que abrange o templo católico, o terreiro de Umbanda e Candomblé, a sinagoga judaica,
a mesquita muçulmana, o espaço oriental, a igreja evangélica, qualquer seja a organização religiosa. Isso, por efeito da lei, é igreja. Esse guarda-chuva igreja abrange todos os grupos espíritas, todos os grupos barrais, todos os grupos que no Brasil exercem a sua fé, independente do seu tamanho, independente da quantidade de seguidores, de força política, de quanto tempo tem de fundação. A Constituição não diz qualquer tipo de critério. Aliás, me lembro que quando estive em Provo, na BIU, uma palestrante, que era a primeira-dama de Macau, se não me engano, falava que lá uma igreja, para reconhecer, ser como igreja reconhecida, tinha que ter no mínimo 20 membros, para a partir daí o governo reconhecer como igreja. E eu, do lado de alguém, estava e disse que, bom, no nosso país não tem isso, não. 2 pessoas no Brasil são uma igreja. E por Uhum. que 2 pessoas? Todo respeito, é o Senhor Jesus Cristo, que no livro do Evangelho de São Mateus, é que vai dizer para a gente que onde houverem 2 ou 3 em meu nome, Ah, eu aí estarei reunidos. Então, por efeito bíblico, eu e a senhora aqui reunidos online, somos uma igreja, uhum, reconhecendo a palavra de Jesus Cristo na Bíblia Sagrada. Então, dois uhum. ou três são. E a lei brasileira diz que, a partir de 2 pessoas, forma-se uma associação. Então, só para te fincar, como é importante isso, e respondendo a vários colegas que têm dificuldade de entender por que se concede para a igreja, para o partido político e para o sindicato de empregados, o patronal não tem, só o de empregado, essa imunidade, que é o Estado abrindo mão de cobrar impostos para que a sociedade toda pague, porque somos nós que reconhecemos, e aí quando digo digo que somos nós baseados nessa Constituição Federal. Somos nós que reconhecemos a importância dessas unidades sociais para a sociedade. Por isso, elas são imunes de pagar impostos. Perfeito, excelente, professor, excelente esclarecimento. E esse contexto histórico, que é muito importante, as pessoas não têm conhecimento disso, não é? Desses princípios que foram abordados. Você poderia nos dizer, então, qual a distinção entre imunidade, isenção e não incidência? Boa. Olha, interessante isso, porque há uma confusão muito, muito grande. Vamos lá. Imunidade. Imunidade é prerrogativa constitucional. Foi o Constituinte em 1891 e as constituições seguintes, todas elas, e agora também a de 88, essa que ainda agora pude mostrar, ele diz que é imune. Partido político, sindicatos de empregados, igrejas, e há outras categorias que se encaixam como entidade de assistência social, desde que essas outras cumpram algum tipo de contrapartida. Só para a gente diferenciar. Ah, mas eu tenho uma escola, eu tenho uma entidade, eu tenho uma ONG. A sua ONG poderá ter a possibilidade de receber do governo federal, do governo estadual, do governo municipal, este reconhecimento se a sua entidade cumprir contrapartidas. E aí os que trabalham na área conhecem o famoso certificado do SEBAS, que é justamente que essas entidades precisam ter para serem reconhecidas como imunes. Igreja, sindicato e partido político não. O simples fato de registrar um estatuto, ir até a Receita Federal e pegar lá o seu CNPJ, daquele instante em diante você é uma entidade imune, você é um partido político imune, você é um sindicato imune, porque a Constituição concede o que eu chamo de prerrogativa constitucional, imunidade para impostos. E aí nós temos 3 modalidades diferentes de tributos que nós cobramos. Uhum, Sua pergunta seguinte foi: e isenção? exato. Isenção é aquilo que a lei concede. Eu chamo de privilégio fiscal. Imunidade, prerrogativa constitucional. É a Constituição Federal que concedeu o reconhecimento. Isenção é uma lei, lei federal, lei estadual ou lei municipal, que pode ou não conceder a uma entidade, não conceder a outra, conceder a um grupo, não conceder a outro. Por exemplo, nós temos a questão dos ministros de confissão religiosa,
de todas as confissões de fé, aquilo que eles recebem, eles não são tributados por efeito do INSS. A lei da Previdência Social considera que o que eles recebem, a chamada prebenda, se fosse católico, o sustento eclesiástico, se fosse evangélico, ou o munus, cada um recebe como reconhecimento, sustento, isso não incide para efeito do pagamento previdenciário. É uma lei federal. Essa lei existe hoje, desde 2001 para cá, mas pode ser que ela amanhã caia. Se surgir uma nova lei tirando, deixa de ter. Por isso é isenção. Há cidades, por exemplo, em que a cidade não cobra lá a taxa de lixo. É uma lei municipal. Há cidade que não cobra a taxa de limpeza urbana. É uma lei municipal. No estado do Rio de Janeiro, nós tivemos agora uma lei estadual, e cito com alegria, o governador Cláudio Castro, depois de uma luta muito grande de lideranças religiosas nossas, inclusive o grupo que faço parte aqui, liderado, organizado pelo cardeal arcebispo Dom Urani Tempesta, nosso cardeal do Rio de Janeiro, criou um grupo de juristas interreligiosos. Faço parte dele. Um dos trabalhos que nós fizemos tem a ver com isso. Foi conseguir para o Rio de Janeiro a isenção de ICMS em conta de luz e de água. Então, as igrejas, qualquer seja a fé, se cadastra e deixa de pagar. Aliás, em São Paulo, o governador não foi por via lei, mas por um decreto legislativo lá de São Paulo, se não me engano, dele, e concedeu para as questões de imunidade com relação a importações. Aliás, a Universal vinha sendo processada, doutora Tânia, para pagar vários impostos com relação à importação lá daquelas pedras que fizeram o Templo de Salomão, ali no centro de São Paulo. E foram vários processos, porque o governo de São Paulo queria cobrar o IOF, que era o imposto de importação, e tiveram que ganhar vários processos para provar que era muita pedra que vinha de Israel, porque o tempo era muito grande. Então, imunidade, prerrogativa constitucional, isenção, privilégio fiscal. Agora você que está muda. Eu percebi, desculpa. Perfeito. Eu apreciei muito essa distinção, porque as pessoas não entendem qual a diferença entre essas figuras e o porquê que as igrejas não pagam, não é? Porque elas são imunes, elas não sequer são consideradas para fim de uma lei para instituir um imposto. Eu achei muito importante essa distinção, não é? Agora, sendo que eu gostaria de fazer uma pergunta, doutor, ao vivo e a cores. Seria possível termos a parte 2 logo em seguida, por mais uns 10 ou 15 minutos? Porque o tema é tão amplo, é difícil esgotarmos esses 30 minutos, não é mesmo? À sua disposição. Você disse que era, pensou que fosse para mais tarde, né? Eu tinha, como disse a você, quartas-feiras é um dia bastante concorrido. Nessa hora aqui Sim. agora, o Ai, IAB. desculpa. Não, não, mas é o melhor dia para mim também. Por isso que eu coloquei a Ah, minha tá agenda bom. aberta. Não, como Então, quiser fazer mais uma de mais 30, à sua disposição. eu gostaria de dar uma continuidade hoje, porque é lógico que esperamos tê-lo aqui conosco para falarmos sobre de outros assuntos que o professor domina tão bem, não é? Bondade sua. Como o poder político nas eleições, é um tema Sim, gosto desse, muito gosto desse. importante, não é? Mas seria mais 10 minutos, mais uma segunda parte, uns 10 ou 15 minutos, só para podermos concluir esta questão de hoje, que eu acho que não vai dar tempo de nós terminarmos. Vejo que você acha Professor, conveniente. tá bom. Então, quando encerrar essa, nós iniciamos a gravação dos outros 10 minutos, 10, 15 minutos. Professor, então, como essa proteção à liberdade religiosa se efetiva através dessa imunidade, para que as pessoas possam entender? Você explicou muito bem o que é a imunidade, porque ela existe, todo esse contexto histórico, mas trocando em miúdos, como essa imunidade realmente colabora para a liberdade religiosa, para a proteção da liberdade religiosa? De maneira excepcional. Isso, algumas pessoas, doutora Tânia Parque, até colegas nossos, infelizmente, entendem que a Constituição que ela existe para prever direitos.
E eu brinco que a Constituição, na realidade, é uma blindagem do Estado contra mim. Isso aqui é onde o Estado tem que andar. Eu posso andar em qualquer espaço, mas o governo, o Estado, a prefeitura, eles estão limitados a esse documento. Então, isso aqui é o Estatuto da Nação. O governo não pode fazer nada além do que está aqui, ele não pode ir além do que está aqui. Alguém para ser preso está descrito ali, quem tem descrito na lei que ele cometeu um crime. Não pode um juiz, o prefeito, o governador. Olha, eu inventei um crime. Não, doutor, cadê a lei que diz isso? Do mesmo jeito que isso blinda a igreja do Estado querer impor sobre a igreja, via condenações, cito o caso da França. Na França, criaram lá uma conceituação, e a França está num caminho muito esquisito, peço licença a franceses, amigos e queridos, inclusive, para colocar, tenho dito isso, a França saiu de um prisma da sua separação igreja e Estado para a perseguição, especialmente evangélicos e muçulmanos, têm sido perseguidos institucionalmente. A França, não tem uns 10 anos atrás, quando surgiu aquela lei da burca na sala de aula, aquela lei Aham. foi pouco antes, em que mudou-se, e até a lei educacional. Eu estive no consulado francês pesquisando, cadê a lei que mudou? Cadê a lei que mudou? E eu não achei a lei. Aí fui descobrir que era a lei educacional que tinha alterado um prisma constitucional, onde na França criou-se uma conceituação. De hoje em diante, isso aqui é seita, isso aqui é religião. O que é religião permanece imune, não paga imposto. O que é seita tem que pagar imposto. Doutores Testemunhas de Jeová quase foram fechados na França. Tanta a quantidade de multas que sofreram até conseguirem se reclassificar para serem entendidos como religião. Este é o perigo do Estado que não tem religião querer virar teológico. Volto à sua pergunta. Quando a lei diz da isenção ou a Constituição dá a imunidade, ela está proibindo, vedando, não permitindo que o governo, em qualquer nível, possa querer impor à igreja multas ou impostos que inviabilizem a sua atuação. Essa é a questão. Então, ou seja, há uma blindagem na parte financeira. Por que os dízimos que os nossos membros fiéis integram são imunes? A igreja recebe, não importa o valor que o membro queira conceder, doar. É direito dele doar. Ele doou, ela recebeu, ela não paga um centavo de imposto. Ela tem que declarar ao imposto de renda uma vez por ano o que recebeu. Não tem nem que dizer de quem recebeu, porque no caso aí de onde nos falamos, nos Estados Unidos, o dízimo, a contribuição e a oferta doação, a pessoa bate no imposto de renda. Ela Uhum. entrega para a igreja dá o recibo para ela vai, declara e tem o abatimento. Aqui não. Aqui a pessoa entrega, doa, não tem abatimento nenhum, não se considera como dedutível. Então, o governo não tem nada com isso daquilo que eu entrego para a minha igreja como doação, como oferta, como Perfeito. dízimo. Uhum. Aliás, aí também o ministro religioso não paga imposto de renda, qualquer seja a igreja dele, não paga. Aqui, a imunidade só atinge a igreja, pessoa jurídica. A Perfeito. imunidade não atinge o ministro religioso, seus Uhum. empregados, seus trabalhadores. Não, não, eles têm que pagar imposto de renda daquilo que eles recebem. Então, a imunidade é para a pessoa jurídica, estatuto Uhum. registrado, CNPJ. A imunidade não é para ministro religioso, pastor, para o padre, para o ancião, para o helder, para o babalorixá, para o bispo, para o rabino, para o imã, para o sheik, sacerdotisa. Não, não, não. Se ele recebe dinheiro, esse dinheiro tem que ser contabilizado naquela tabela de imposto de renda, ele vai ter que pagar o imposto de renda. A igreja não. Perfeito. Excelente, excelente. Eu gostei muito dessa distinção e desse esclarecimento. Quem é que não será tributado com esta imunidade tributária? Doutor, nós vamos encerrar aqui então esse módulo e voltamos imediatamente para a gravação do próximo módulo. Amigos, nos aguardem. Foi um Será prazer. alguns Parte 2. minutinhos.